bem? Primeiro domingo do Veda e eu vou começar uma coisa muito legal aqui com vocês. Durante esse mês de agosto, todo domingo vai ter um guia de iniciantes. Então assim, eu vou ensinar coisinhas que faz bem pra quem tá começando a maquiagem. Se você gosta de maquiagem, mas não sabe nada, bem-vinda a esse vídeo, porque você vai, agora sim, vai abrir sua mente e você vai começar a entender um pouquinho mais sobre maquiagem. E nesse primeiro guia de iniciantes, eu vou ensinar pra vocês um pouquinho sobre pincéis. Quais são os pincéis legais pra você usar, quais que vocês precisam mesmo ter, né? Tem gente que nem precisa de pincel pra maquiar, né? Mas eu vou ensinar qual que seria necessário pra você usar começando a maquiar, tá? Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar com o pincel de base. O pincel de base tem esse pincelzinho aqui, que ele é um pincelzinho estilo língua de gato, que chama. É um pincel que particularmente eu não gosto pra poder fazer, passar base, mas é muito legal pra poder fazer contorno, porque ele firma certinho aqui, dá pra você ter uma segurança pra poder fazer o contorno. Então assim, se você tem esse pincelzinho, passa a base com ele, não tá errado. Porém, se você já reparou que às vezes fica aquelas linhazinhas, sabe, no pincel, na passada da base, eu acho que isso não é legal. Mas, se você tiver essa Beauty Blender ou essa esponjinha, que ela serve também pra poder aplicar, ela serve pra espalhar tudo que é líquido, na verdade, no rosto. E eu gosto muito de usar pra poder passar base, eu prefiro 1000 vezes passar base com ela do que com pincel. Outro pincel que eu tenho aqui também de base é Kabuki. É esse pincelzinho mais achatadinho aqui, tá vendo? Ele é maravilhoso de poder passar base, só que tem um problema, não é que nem a esponjinha, precisa lavar, né, gente? Tudo precisa lavar, mas ele acumula muita sujeira e toda hora tem que ficar lavando, então eu prefiro usar a esponjinha porque eu já lavo rápido e já uso, entendeu? Então esse é o mal desse pincel, porque ele tá, esse pincel, gente, um lugar que eu coloco, que eu ponho ele fica, ó, de tão sujo que ele tá tenso. Pulando dos pincéis de base, vamos pro pincéis de pó. O pincel de pó são esses sempre os mais gordinhos, tá vendo? Ele é bem gordo, o mais fofinho que se você tiver é pincel de pó. Esse aqui eu uso pra passar pó e eu uso esse aqui da Mary Kay, esses dois. Então assim, tem que ser um pincel bem macio e bem gordinho, que ele vai auxiliar na passada do pó, vai espalhar bastante, então é bom. Você também pode usar aquelas esponjinhas que vem geralmente no kitzinho de pó, que é aquelas esponjinhas, mas assim, o acabamento daquela esponjinha fica muito carregado. Parece que você tá com aquela máscara no rosto e não fica tão legal. Então por isso que eu prefiro usar sempre o pincel pra poder espalhar, porque fica bem mais natural, bem mais bonito e dá aquele acabamento suave na pele, gostoso de passar. Saindo do pincel de pó, vamos pro pincel de blush. Blush, gente, é bem significativo, né? Blush e contorno. Eu sempre uso o mesmo pincel pra tudo, mesmo pincel pra blush, mesmo pincel pra contorno, mas é geralmente esses assim. Ele é gordinho, que nem o de pó, porém ele tem esse ângulo diagonal assim, porque ele consegue ficar certinho no seu ângulo do rosto, ele encaixa certinho no rosto. Então assim, geralmente eu uso pra fazer o contorno e depois eu venho esfumando e passando blush por cima. Então eu sempre uso o mesmo pincel, só limpar e que dá tudo certo, nunca deu nada errado. Então geralmente é o pincel de contorno e de blush, é junto assim que eu uso os dois. E eu acho que é muito, muito, muito legal. Esse pincel não tem jeito, você tem que ter, porque eu acho extremamente importante pra poder aplicar o blush e não ficar aquela chineladinha no rosto, ou senão fica tudo manchado. Ainda no rosto, eu vou mostrar pra vocês esse pincelzinho, que pra mim ele faz a diferença, que é o pincelzinho vassourinha, tem esse também que é gordinho, ó. E esse que é mais fininho, eu gosto de usar mais esse. Esse aqui é legal quando você vai usar pra passar glitter no rosto e cai tudo, você varre tudo, fica tudo maravilhoso. Ele realmente serve pra poder varrer o rosto. Então eu uso isso aqui no caso pra poder passar iluminador, que eu acho que encaixa certinho, ó, no iluminador. Então assim, eu sempre uso, vocês sempre vão ver por aí eu fazendo o tutorial e usando isso aqui pra iluminador, que eu acho que fica perfeito. Agora falando de olhos. Os pincéis que eu mais uso de olhos são esses dois. Primeiro, pra mim, olho tem que ter um pincel de esfumar. Não dá pra não ter um pincel de esfumar. Então vamos lá, os pincéis essenciais até agora são de blush e de esfumar. De base dá pra você passar com a mão, você lava a mão depois. E o pó, lógico, você tem que ter também um pincelzinho pra poder passar, que não tem como você pegar o pó e passar no rosto. Mas os essenciais, então, pincel de esfumar.
Esse pincelzinho aqui, ó, não é necessário, porém dá pra você ir aplicando a sombra, sabe? Se você não quer aplicar com o dedo, dá pra aplicar. Você aplica com o dedo e depois esfuma com esse. Mas se você não quer aplicar com o dedo, é legal ter um pincelzinho de sombra comum, clássico, normal. E aí, então, você tem que ter sempre um pincelzinho de esfumar, porque, gente, sério, esse aqui é da Candice Berenice, ele é meu favorito. Ele custa, em média, R$20, então, assim, é muito, muito bom, muito bom. Às vezes não tá tão barato pelo seu orçamento, mas pra mim vale super a pena, eu tenho 3, pra mim é, sério, ele é meu favorito de todos que eu já testei, então eu amo e indico muito. Aí, falando de pincelzinho pra sobrancelha. Eu gosto de usar pincel diagonal pra sobrancelha. Esse pincelzinho diagonal, ele encaixa certinho na sobrancelha e dá pra fazer o desenho perfeito da sobrancelha. Então por isso que eu gosto muito de usar esse pincel, que eu acho que ele é ideal pra sobrancelha. Pincel pra delinear. Muita gente me pergunta o nome do meu pincel, mas sumiu. Ele é da Macrylan e eu amo, gente, ele demais. A Macrylan é o pincel de delinear da Macrylan. Eu acho que só tem um, e é esse. Que esse cabinho preto só tem esse aqui. E ele é mais ou menos ovalzinho assim, eu vou até colocar a foto aqui, mas ele acumula depois que você passa o delineador, né, que eu uso o delineador em gel, ele vai ficando meio pontudinho. E eu amo, ele é meu favorito, porque ele não faz um traçado grosso, nem fino demais, né, a medida. Então eu amo demais esse pincelzinho aqui, todo mundo me pergunta qual que é, e é esse. Enfim, gente, eu tô mostrando os pincéis que pra mim realmente fazem a diferença. Esse pincelzinho aqui, ele também é pincel de aplicar sombra. Ele é mais achatadinho aqui e ele tem um ângulo mais redondinho. E eu gosto dele poder fazer contorno do nariz, porque eu acho que ele encaixa certinho no nariz e não fica uma coisa tão, sabe, tão assustadora. Esse pra mim eu acho que são os pincéis que, a base dos pincéis, existem milhões de pincéis, gente. Tem esse pincelzinho aqui, porque ninguém sabe pra que serve, que é pincelzinho de arrumar a sobrancelha, o seu pentear os cílios, enfim. Tem milhões de pincéis no mundo. E cada vez vão lançar pincéis que te deixam mais confusa, mas pra mim, o essencial se você não gosta de passar pincel, base com a mão, é ter pelo menos uma esponjinha ou um pincel de base. Eu indico 1000 vezes mais a esponjinha, que pra mim essa esponjinha aqui salva vidas. Dá pra você aplicar a base e o corretivo ao mesmo tempo, espalhar tudo e tudo fica bem suave na pele, fica aquele glow lindo, gente, sério, vale super a pena. E também o pincelzinho de pó. O pincel de blush, vamos pensar no kit, né? Uma esponjinha pra passar a base, o pincel de pó, o pincel de blush, o pincel de sobrancelha, porque não tem jeito, tem que ser um assim, diagonal, porque senão você vai fazer caca na sua sobrancelha, e o pincelzinho de esfumar. Então seria mais ou menos 5 pincéis, né? 4 pincéis e uma esponjinha pra você fazer uma maquiagem perfeita, sem gastar muito, né? Esse pincelzinho aqui é kit do AliExpress, esse aqui é da Macrylan, esse aqui é da Candice Berenice e esse aqui é da Bellis. E essa esponjinha, se eu não me engano, é da Bellis também, e ela é muito boa, eu amo, ela fica gigante quando tá molhada, então vale super a pena, vocês vão amar. E é isso, amores, eu espero muito que vocês tenham entendido mais ou menos como que eu uso cada pincel que eu tenho aqui, que eu indico mesmo pra comprar. Existem milhões de pincéis, gente, sério, muitos pincéis, muitos. Eu tenho muitos aqui, eu não mostrei nem um terço dos que eu tenho, mas é que o que eu acho que é essencial pra vocês saberem é exatamente esses, que são pincéis pra você, que faz parte do dia a dia, que faz parte da nossa vida, da realidade, né? E é isso, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Domingo que vem tem outro guia de iniciantes, tá? Então não fiquem perdidos aí. Eu vou ensinar como contornar o rosto, como fazer base, tudo que você pode imaginar pra iniciantes. Eu vou ensinar durante o domingo desse mês de venda, tá bom? Então é isso, se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até amanhã. Um beijo, fica com Deus.